É uma cidadezinha chamada Itupeva. Deixa eu só pegar um suporte aqui para pôr a câmera. Só um minutinho aí. Deixa eu só pegar aqui que eu tô sozinho em casa hoje. A mulher saiu com os filhos. E hoje eu tive que fazer todas as atividades domésticas. Cuidar da casa para quando ela chegar tá tudo em ordem. Porque senão já viu, né? Mulher baixinha é tudo brava, velho. Eu não encontrei o suporte aqui, eu vou ter que deixar o celular. Eu vou deixar o celular aqui em pé mesmo para a gente bater um papo aí. Vou deixar aqui. Tá escutando bem? Boa tarde. Né? Boa. E eu queria entender. A gente chegou aqui a essa conversa porque eu botei uma postagem no Facebook perguntando se Bolsonaro sabe quem vende, quem compra madeira ilegal do Brasil, por que ele não compra quem vende? Não, porque ele não prende quem vende. Porque não prende quem vende. Perfeito. Certo. Aí você fez um comentário. Sim, comentei. Isso. Você pode repetir o seu comentário, por favor? Sim, vamos lá. O fato é o seguinte. Vamos partir da premissa de que acontecem muitas coisas ilegais na Amazônia, né? Não acontece? Ilegais? Sim, eu escutei mal, eu escutei ilegais. Tudo bem. Tá. Todo governo acontece coisas ilegais. Vamos pegar o governo do PT. Lula não tinha uma bola de cristal para saber que todo mundo roubava, né? Sim. Sim, né? Você concorda? Né? Ele não tinha uma bola de cristal para saber que todo mundo estava roubando, porque que roubaram, a gente sabe que roubaram. Não dá para negar que foi roubado. Então, assim, só para eu terminar o raciocínio, para você entender onde eu quero chegar. Então, se a gente pensar que o Lula não tinha uma bola de cristal, por que o Bolsonaro tem que ter uma hoje? Então, não tem como. As funções do Exército, Polícia Federal, Polícia Florestal, elas são bem definidas na Constituição. Mas esses institutos, eles também não têm bola de cristal. Né? Se tivesse, nós não teríamos desmatamento em governo nenhum. Porque eu acho que todo o governo, todos os nossos governantes, não querem acabar com a floresta. Nenhum quer, né? Mas, infelizmente, há, sim, problemas estruturais, de investimento, né? E que isso é uma realidade do nosso país. Nós não somos um país forte economicamente, como outras grandes potências. Nós somos um país pobre ainda, emergente. E aí, quando você disse assim, por que o Bolsonaro não manda prender aqueles que estão roubando as madeiras? Primeiro que nós não definimos... Não, tá conseguindo escutar, professor? Sim. Tá. Beleza. Primeiro que nós não vivemos num regime ditatorial. O presidente não manda prender absolutamente não. A divisão dos poderes está exatamente aí. O presidente não pode sequer abrir um processo. Quem abre um processo é o MP. No caso, o MPF. Ou o Ministério Público do Estado do Amazonas, do Tocantins, de Roraima, dos estados, né, que estão sendo lesados. Então, o presidente Bolsonaro, ele é do Executivo. O Executivo não manda prender e nem manda soltar, não pode. Assim como o Legislativo não pode prender, não pode mandar soltar, isso é função do Judiciário. Então, quando a gente tem essas narrativas, a gente confunde muita gente, principalmente os ignorantes, que acham que o presidente manda na prefeitura, manda no governo estadual. O presidente é poder executivo federal. A legislação que dá atribuições ao prefeito não pode ser culpar o presidente. Foi o questionamento que a gente acabou ali tendo, e aí eu parti para um outro ponto. Esses mecanismos científicos foram usados para identificar onde as madeiras estavam circulando, eles foram feitos há alguns meses atrás. E aí eu vi algumas reportagens, né, de algumas redes de jornalismo, e aí qual foi a explicação? É que a Polícia Federal
né, em convênio ali com o pessoal que cuida da ciência e tecnologia, o ministro Marcos Pontes, desenvolveu esses isótopos, tem alguns outros, são 3, eu não lembro agora os 3, mas são 3 dispositivos lá científicos que eles usaram. Vamos colocar essa nomenclatura, talvez você esteja mais técnico nesse assunto aí, talvez você tenha pesquisado um pouco mais. E aí desenvolveu isso para rastrear onde essas madeiras foram parar. Agora, rastrear onde essas madeiras estão, os países que elas estão, e ir até lá e prender ou descobrir como elas chegaram lá, vai ser um trabalho todo feito a partir de agora. E aí, em parceria com esses países que querem o bem da Amazônia legal, que não é só no Brasil, a Amazônia ela está ali na América do Sul, em grande parte, tem outros países envolvidos, para desenvolver um trabalho que não é fácil. Pensa comigo, a Amazônia é maior do que a Europa Ocidental inteira. E eu fico me colocando assim no lugar da minha casa aqui. Cara, às vezes eu não dou conta de uma goteira que apareceu. Não vi. Imagina querer dizer que... Eu parto do seguinte, Flávio, professor, você tem o nome do meu irmão, inclusive. Criticar governos, qualquer um deles, a gente pode criticar, mas é bom que a gente tenha bom senso. Eu sei que no governo do PT houve roubo. Negar que isso aconteceu é muita falta de bom senso. Culpar o Lula por todos os roubos é um problema também, né? É um problema. Culpar o Lula por todas as desgraças é um problema. Eu reconheço que há pautas ali no governo do PT de esquerda que eu não apoio, mas aí a gente tem algumas pautas que são dentro da política, econômica, dentro dos costumes, dentro da moralidade. Tudo isso é questionável. Eu até estava vendo uns vídeos seus no seu canal do YouTube. Parabéns, está com 360 inscritos. Tomara que nos próximos anos aí você tenha muitos mais inscritos e consiga disseminar e sempre debater as ideias com várias pessoas, porque isso é o que nos traz... Hã? A ideia é essa, do canal é essa. A ideia do canal é essa. Legal, show. E então a gente precisa dessa pluralidade, eu acho que é legal. Mas a gente não pode negar os fatos, né, do que aconteceu. É histórico, isso está na história. Então a questão da Amazônia, eu vou deixar você falar, porque eu falo muito, eu sou muito comunicador, e você não é isso, só eu vou ficar falando, e você não tem... não tem fala, tá? Mas foi isso que eu quis pontuar naquele momento que eu vi o seu post no Facebook. E manda ver, professor, pode falar aí, fica à vontade agora, vamos lá. Então, vamos por partes. Eu estava questionando o que tem poder o governo federal, que é dentro do nosso território. Eu nem cogitei a coisa do exterior. Eu sei que o governo federal não tem poder no exterior, né? Quem colocou isso foi você. Tá? Sim. A partir daí, o governo tem como rastrear, tem como definir por onde está saindo, tudo isso aí é rastreável. Você colocou que através de balsas, mais fácil de rastrear. A gente tem tecnologia de satélite, desde o final dos militares até hoje, foi aperfeiçoando. A gente tem o CIVAM, Sistema de Vigilância da Amazônia. Né? Sim. E, assim, infelizmente, a fragilidade econômica, ela favorece a depredação da natureza, né? Então, muita gente lá acaba se vendo induzida a tráfico de animais, tráfico de madeira, sabe? Tem gente que é maldosa, acha que isso é bonito mesmo, mas tem muita gente que é induzida, né? Junta pobreza com pouca instrução e falta de oportunidade, e o cara acabou por se ver induzido àquilo, né? Sim. Não é uma desculpa para cometer um crime, mas é um fato. Que é uma fragilidade que ocorre em todo o mundo, onde você tem essas características de floresta equatorial e fragilidade econômica. Tá? Posso só pontuar uma questãozinha, assim, dentro dessa fragilidade econômica das populações? Por favor. Por exemplo, quando a gente trata dos índios, né, das comunidades indígenas, eu não sei se o senhor já teve para a parte lá de cima, eu já viajei para alguns países, né? E já viajei aqui para a parte do norte do Brasil. Eu sou vendedor
O meu ofício é vender, já tive todos os negócios aí, graças a Deus. E uma vez eu indo até uma região ali no estado do Pará, para minha surpresa, olha que louco, eu tive que parar num pedágio dos índios e tive que pagar o pedágio para eles. Eles tinham uma cerquinha com arame farpado que eles arrastavam assim na terra e fechavam. Sim. E aí você tem que pagar o pedágio para eles. Eles falam, não, a gente vai cobrar o pedágio. E aí tivemos que pagar. Isso foi em 2011. Foi em 2011 ou 2010, professor, por aí. Eu lembro que na época nós tivemos que pagar R$ 2,50 de pedágio. Não é muito dinheiro, mas era um pedágio numa estradinha de terra que ligavam duas cidades lá, cara, eu não vou lembrar agora. Eu tava vendendo caixa plástica, na época eu vendia aquelas caixas plásticas para colheita, sabe? E eu me deparei com esse pedágio para ir, para voltar, e aí o rapaz que estava conosco falou assim, tem que pagar. Se você não pagar, se você der a volta, eles podem riscar o carro, quebrar o carro. É melhor você pagar e deixar quieto, porque não tem jeito. É o sistema que eles trabalham, e eles arrecadam, e a terra é deles, eles que mandam. Aqui não tem nem o que você fazer. Quer dizer, esse pessoal que faz isso, que é cultural isso, eles querem cobrar, eles se acham donos, talvez na própria ignorância, né, de entender que são donos e que brasileiro não é dono ali, né. Eles não são brasileiros? Não, eles são, mas talvez o resto do país não é Brasil, então eles têm que cobrar para entrar ali, né. Porque talvez se eles tivessem a noção que todos somos brasileiros, não dava para interditar uma estrada e falar, você vai pagar para mim, porque aqui sou eu. Tá. Ô, Fábio, deixa eu falar um pouquinho, então. Fala aí. Vou fazer de trás para frente aqui, eu separei uns tópicos assim, que eu acho que eu tenho que esclarecer para você. Legal, vamos lá. Dos nativos do Brasil, né, nativos, eles eram os donos do território aqui antes da gente. A gente foi restringindo o território deles. Você sabe disso? Sim. Eles estavam aqui em 1500 já. O território deles foi sendo restrito, a maneira deles sobreviverem também foi restringida. Né? E aí, em alguns casos, eles precisam daquele dinheiro para sobreviver. Tá? Ah, mas ele gasta... Professor, eu queria que você falasse isso. Sabe que carro que eles estavam? Que carro eles estavam? Uma Nissan Frontier. Não, Ferrari não dá porque é estrada de terra. Uma Nissan Frontier 4x4. Eu nunca tive condição de comprar um carro desse. E vem cá, tem algum lugar dizendo que eles não podem ter? Mas eu não falo isso. Eu não tenho. Eu só não consigo entender como é que alguém que tem uma Nissan Frontier 4x4 tem que cobrar R$ 2,50 de pedágio para sobreviver. Olha o termo, eles precisam usar esse dinheiro para sobreviver. Como é que alguém que tem um carro desse, R$ 2,50 para sobreviver? A concessionária da Ponte Rio-Niterói, as concessionárias, cara, elas cobram valores semelhantes e tem carros de Nissan, sabe? Então, professora, a concessionária aí da Ponte Rio-Niterói, ela é responsável pela melhoria da estrada? Ela tem que cumprir alguma coisa? Tem que asfaltar? Como é que funciona? Ela tem que melhorar a estrada? Na verdade, é mais um aspecto de manutenção. Mas tem que fazer. Geralmente, quem faz a implementação de estradas, esse tipo de coisa, é o Estado. E aí vem alguém da iniciativa privada malandramente e começa a cobrar. Agora, quando você vai numa terra, lá num hotel fazenda, que dali era da natureza. Aí o cara tomou. Aí se você quiser ir na cachoeira, às vezes você tem que pedir permissão, você tem que pagar um imposto. E aí quando... Mas doutor, deixa eu entender. Doutor, não, perdão, professor. Desculpa, professor. Não foi em tom de menosprezar, não. Desculpa. Você tá entendendo? Tipo assim, e aí? Vamos supor que tem uma Ferrari, mas é a Ferrari que eles usam na tribo deles para fazer esse serviço, cara. Ele mora do lado da estrada? Não, afasta um pouco. Então eles têm a necessidade até. Mas, professor, é igual eu dizer aqui que eu tenho que bancar a Ferrari do deputado. Porque ele trabalha. Ele trabalha. Então, assim, mas assim, o que eu tô dizendo assim, ó, entenda bem, eu não sou contra.
Eu não sou... ali dentro. Tudo bem, mas eu tenho... mas, assim, ele tem que ter... Um carro para uma tribo, professor, onde que o senhor vê isso? Eu tenho índios aqui em São Paulo. O senhor não é daqui de São Paulo. Depois aqui no extremo da Zona Sul, em São Paulo, existem tribos de índios ali. Eu estou muito curioso, porque qual é o problema com os índios? Não, eu não tenho problema. Adoro os índios, eles são muito inteligentes, usam Wi-Fi. Os caras não andam de tanga, não, viu? Sim. Eu tenho parentes que moram no Paraguai. Paraguai é um país de índios. Qual o problema dos índios? Zero. Eles querem ter tudo que a gente tem. Eles querem ter chuveiro elétrico, eles querem ter carro 4x4. Nenhum, eles querem crescer. Eles querem crescer. A gente é que tem que dizer qual é a área de terra que ele tem que viver, porque a gente acredita que eles têm que ficar no meio do mato quando eles querem sair para a cidade. Eu tive em Cacoal, em Rondônia, e Cacoal, a cidade é tomada de índio. Os comércios da região de Cacoal, em Rondônia, tem vários índios empresários. Que bom que eles fazem parte disso. É excelente. Mas tem alguns índios que queimam, que derrubam árvore para sobreviver, que vive de carvoaria com os filhos pequenos trabalhando. Na região sul tem um montão de não índios que faz exatamente a mesma coisa. Que faz o quê, no caso? Derruba árvore, carvoaria, muito trabalho infantil. Na região sul é famoso exatamente esse tipo de função, né, de trabalho. É um problema sério. Então, você está associando aos índios uma coisa que acontece em toda a nossa sociedade. Cobrar tarifa para passar por um território privado, trabalho, derrubada ilegal de madeira, não é uma exclusividade deles. Tá? Sendo que dentro da área deles, eles têm a legalidade de fazer isso. Então, dentro da área deles, não é Brasil, é área indígena e eles fazem o que quiserem. Não tem que responder à legislação brasileira. É Brasil, no entanto, a legislação brasileira deixa claro que dentro do território deles variam as culturas deles. Cultura, mas se acontecer um assassinato lá, é crime. Se derrubar uma árvore de 1.400 anos e for pego em flagrante, é crime ambiental. Olha, isso aí é uma forçação de barra. Não, é crime ambiental. O ipê amarelo demora de 400 a 1.000 anos para ficar bom. Se você derrubar uma árvore dessa, é crime ambiental. A cultura é um conjunto de procedimentos, de costumes. É muito mais amplo do que a arte, por exemplo. Tá? A cultura vai desde... aqui, nós temos lá lugares, em determinados países, eles têm a cultura de pena de morte. O sistema penal, o sistema de como lidar com isso tudo é parte da cultura. Como lida com uma criança que nasce com alguma deficiência é parte da cultura deles. Então, mas aí você acha que no caso de índios que... Eles têm, por isso que foram demarcadas terras, justamente para eles poderem exercer a sua naturalidade ali. Então... Enfim, é isso. Eu não gosto de tudo que existe na cultura indígena, mas eles também não gostam de tudo que eu faço, cara. Então, parte da liberdade mesmo é você tentar respeitar essa diferença. Né? Professor... Agora, deixa eu concluir aqui. Tá. Vai lá, vamos lá. Então, você estava falando do Lula, né? E aí, assim, se for no bom senso, a gente fala que teve roubo no governo dele, sim. Mas, no entanto, pelo mesmo motivo que você alegou aí, foi o motivo da defesa dele. Eu já vi a defesa, né? Eu queria entender como é que ele conseguiu escapar do tal do mensalão, essa coisa toda. E aí ele colocou o seguinte, que ele ampliou os mecanismos de fiscalização, que eram de 2, passaram para 8. COAF, o Ministério Público mais atuante, ele quadriplicou esses mecanismos. E aí nenhum desses mecanismos tinha achado esses mecanismos de corrupção. Então ele lá dando canetada que não ia fazer isso. Agora, tem que diferenciar, né? Provavelmente teve alguma coisa ali, tem gente que foi condenado lá no mensalão, né?
E a maior parte não era do PT, não. Tinha até um ranking. Tanto que os partidos de direita todos mudaram de nome por causa dessa coisa do mensalão. Aí você falou disso. Realmente, né? É assim que funciona. Agora, entrou o Bolsonaro, ele foi desmontando os mecanismos de fiscalização diversos, cara. Desde meio ambiente, até fiscalização de produtos industriais, tudo que era tipo de fiscalização foi desmontado. Os recursos, o cara que multou ele por causa de pesca ilegal foi exonerado. Então, aí dificulta mesmo, né, você cuidar da Amazônia. A principal função do Exército, uma coisa que eu acho importante colocar para você, é defender as fronteiras. Tanto de ataques externos quanto de saídas ilegais. A Polícia Federal ela fica dentro das fronteiras físicas legalizadas, área de contato, alfândega, era esse o termo, alfândega. Aí entra a Polícia Federal. Nas demais áreas, quem é responsável é o Exército. O Exército foi o que recebeu mais recursos nesses últimos anos, né? Tem ainda o sistema de vigilância da Amazônia para você ver onde está tendo esse desmatamento, onde está tendo queimada, e foi ignorado pelo governo. Então, o governo atual, ele não é isento disso, não. Era muito mais simples. Porque uma coisa é derrubar uma tora, outra é você derrubar em escala industrial para você fazer isso. E aí tem como você verificar. Satélites hoje têm uma eficiência muito grande. Então, desculpa, se ele sabe quem compra, até por tudo isso que eu coloquei, tem como ver quem está vendendo. Então, é de se estranhar, sim. Não é o Bolsonaro em pessoa física, mas ele na medida em que dá o subsídio às Forças Armadas, ele é o comandante de tudo aí nesse sentido, né? Enfraqueceu os mecanismos de fiscalização, sobretudo o IBAMA. Pô, cara, ele tem a sua culpa aí no cartório. E é triste, porque isso está bem registrado. São jornal de direita, de esquerda, todos aí colocando a quantidade de mentira dele. Então, eu acho que você tem uma certa inocência achando que ele sabe realmente. Ele quer demonstrar poder. Ele está num momento fragilizado porque ele perdeu um aliado importante dele, que é o Trump. Né? Então, e aí o senhor acha que um jeito dele ganhar poder é queimar a Amazônia? De certa maneira, porque boa parte da base de apoio dele são os ruralistas, né? O pessoal do agronegócio, e aí eles ganham muito dinheiro justamente derrubando parte da Amazônia para aumentar o pasto para o gado ou para o plantio de soja. Essa é a base ruralista. O DR está no governo, eles são uma base importante. E, inclusive, é curioso, porque assim, atacam o Bolsonaro na pauta moral, mas na pauta econômica, a Globo está fechadinha com ele. Tu vê no Jornal Nacional, Agro é Pop. É juntinho, ó. E o Bolsonaro falou, não, a gente tem que favorecer o agronegócio. É a Globo, Agro é Pop. Aí o agronegócio, Agro é Pop. Então, assim, nesse sentido, a Globo e ele estão fechadinhos. Agora, a Globo vai reclamar da pauta moral dele, que é contra LGBT, tudo bem, sabe qual é? Mas nesse sentido eles estão fechadinhos. Economia, nós chegamos a ser a 6ª maior economia do mundo, né? Ao ponto de que o Lula conseguiu colocar uma sucessora sem ela ter que fazer muita propaganda, porque a gente estava com uma economia realmente pujante. Na realidade, o senhor, como professor, sabe que a gente... na realidade, você, como professor... Você é professor de fato? Eu estou falando porque eu vi uns canais no YouTube. Você é professor de fato? Sou professor. Sou professor, formado, concursado, premiado. Legal. Excelente. Não, é só para eu tirar essa dúvida, porque eu vi um vídeo seu, professor, alguma coisa, aí eu estou te perguntando só para saber se eu estou falando sério ou se de repente eu estou te chamando de professor e nem é professor, eu estou usando essa nomenclatura aí. Eu sou professor, se quiser pode usar até mestre. Bom, tá bom, show. O programa que você está se referindo é o Papo Reto do Professor, que é um programa que eu faço com vídeos, tento fazer vídeos curtos, né, justamente para ser didático para as pessoas. Tá, legal. E economia, já falei, né? A gente estava em 6º lugar, caiu para o 12º lugar. A gente tinha uma economia bem diversificada, a produção industrial estava avançando, então a gente sofreu uma queda muito grande, principalmente depois do 2º governo da Dilma, né? E a gente está numa queda super acentuada. E mais triste, né? Por uma coisa assim de pauta moralista. Porque, por exemplo... O senhor acha que
O senhor acha que a economia vai mal por causa de pauta moralista? Sim, não por causa da pauta moralista, mas na medida em que elegeu-se uma pessoa que... O que você sabe de economia? Eu não sei nada, quem sabe é o meu ministro, vai ter que perguntar lá igual o posto Ipiranga. Certo. As pessoas não sabem nem qual é o projeto que compraram, só sabiam que tinha a ver com privatização. E aí, o que acontece? Para favorecer agronegócio, essa coisa toda, a indústria nacional foi para a cucuia. E aí, vendedor tem que comprar produto internacional a partir de agora por causa disso aí, vai comprar mais caro. Por menor que eles reduzam as tarifas. Então, a gente está tendo um quadro, isso é bem verificável, né? As indústrias brasileiras, de maneira geral, quebraram. E aí a economia vai ficando nesse ciclo. A gente volta a ser um país meramente agroexportador, né? Tem um raciocínio que eu acho legal você pensar, cara. Assim, o que é melhor? Ser um país industrial ou um agroexportador? Eu acho que é bom os dois. É bom os dois, mas, no entanto, quando você para analisar, veja os europeus, são todos industrializados, não tem muita preocupação com o agrário, só para segurança alimentar. Por quê? Então, mas olha só, se a gente... assim, quantas bananas eu preciso vender para comprar um computador? Então, o que eu estou colocando é o seguinte, que quando você tem uma indústria forte, você tem um valor agregado, você produz muito mais para o seu país. Isso sem falar de ocupar a mão de obra. Porque para um produto industrializado, quantas pessoas você vai ter que ocupar? Né? Então, a gente está num momento assim, muito triste por causa desse nosso presidente. E aí, não se trata de ser esquerda e direita, embora eu me assuma sempre esquerdista. Não se trata disso, não, cara. Se trata de um governo de direita que é tosco. A gente já teve governos de direita que eram respeitáveis, cara. Qual governo de direita que nós tivemos aí que foi respeitável? O Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso, você acha que é um cara de direita? Total. Agora, sério? Sim, não é porque ele tem uma pauta legalização das drogas que ele vai ser de esquerda necessariamente. Ele tem uma pauta, sim, mais liberal no sentido dos costumes. Agora, a economia... Ele foi o cara que privatizou a CSN, uma empresa que tinha um lucro, a maior empresa da América Latina. CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Uma coisa que... A CSN hoje está dando prejuízo? Não. Está dando muito mais lucro, professor. A Vale do Rio Doce era sucateada. Cara, vamos analisar o seguinte. Vamos pensar o seguinte agora. Vamos lá. Né? A gente fala eu sei que a pauta da esquerda ela não concorda com privatização, né? Ela não concorda, é isso, de fato. Não adianta. A direita também tinha isso. A direita dos militares era contrária à privatização. Mas quem disse que militar é de direita? No caso do Brasil é. Mas por que no caso do Brasil é? Você não percebeu que tem uma ligação, por exemplo, desse governo com a direita brasileira, com os militares? Professor, assim, ó. Professor, não, mas isso não quer dizer nada. Cuba tem militares no governo e é um país de esquerda. Venezuela, o Maduro tem militares... Venezuela, o exército está do lado do Maduro, é um governo de esquerda. China... é um governo de esquerda e tem um exército. Mas nós não somos isso, nós somos aqui o Brasil. Não, mas peraí, eu só tô te explicando que exército não é sinônimo de direita. O exército é uma instituição. Quem é de esquerda, quem é de esquerda ou direita são as pessoas. O exército tem pessoas de esquerda e tem pessoas de direita. É igual dizer que a polícia militar é de direita. Eu tenho um monte de amigo policial militar que não é de direita, é de esquerda. Deixa eu te pôr a par de uns eventos históricos que você está aí confuso. Né? Tá, professor. A ditadura chamada pela galera de Revolução Anticomunista foi um período de extrema perseguição do pessoal de esquerda. Muitos militares foram aposentados, foram presos e alguns até mortos. Você sabe disso.
E aí ficou, cara, uma cúpula, um grosso de direita. E assim ficou a cultura militar nos últimos 40 anos. Por isso que aqui o militar, em geral, é de direita. Eu tenho um amigo militar que é de esquerda, mas ele tem que esconder boa parte do tempo as coisas. Então é isso que eu estou falando. As ditaduras aqui, tu acha que o Bolsonaro elogia o Pinochet por quê? Porque é tudo de direita ali, cara. Agora a Venezuela, de esquerda. Eu não sou fã de totalitarismo, sabe qual é? Não sou, nem de esquerda nem de direita, mas a gente tem que saber o que é história. Isso é bem registrado. Agora, você vai negar que no Brasil os militares são ligados à direita? Os militares que perseguiram pessoas que nem eram comunistas. O comunista vai ser morto, vai ser torturado. Hoje em dia, você discorda do governo, você é chamado de comunista, cara. Pô, então, mas é assim, eu acho que é um problema sério, esses extremos que existem. Por exemplo, eu já fui chamado de fascista, de nazista, de racista. E eu não preciso provar nada para ninguém que eu não sou. Mas há uma galera que acha que se eu não tiver incluída no movimento deles, eu sou anti. Cara, é assim... E aí é um problema muito sério, porque a gente vai destruindo o raciocínio do indivíduo para coletivizar o entendimento dos assuntos. E aí você não tem mais o indivíduo podendo pensar sozinho. Ele tem que pensar em grupo. Porque se ele pensar sozinho, ele tá fora do time, sabe? E isso é um problema muito grave para o debate público, para tudo na vida. Você viu o meu último vídeo, Think Tanks? Eu não vi todos não, viu, professor? Eu não tive tempo, confesso. Na verdade, eu dei uma sapeadinha. O último é Think Tank, que é justamente um grupo de pessoas que se organizam para Think Tanks. Que traduzindo seria algo como tanque de pensamento. É tipo um grupo de pesquisa, aí junta esse grupo de pessoas, bota lá um sociólogo, um psicólogo, importantíssimo, alguém de marketing e propaganda. Para quê? Para eles criarem bordões e frases e pensamentos para as pessoas internalizarem, acharem que aquilo dali é isso mesmo, direitos humanos para humanos direitos e coisas do gênero, é coisa de think tank. Isso aí, como assim? O direito humano é para humano. Mesmo que eu não goste do cara, é para humano. Sabe? Mas aí, quando a pessoa começa a repetir isso aí, é porque ela introduziu. Então, existem vários comportamentos. Tá? Isso é uma coisa muito interessante e importante. Né? Você que quer ter um pensamento que a gente acaba reproduzindo sem querer. Ideias que a gente acha que são nossas, são autênticas e não são. Então, por exemplo, você está tentando aí, colocou toda uma postura humanista, eu valorizo isso muito, prezo isso muito. Mas tem e aí vai sair do campo da certeza, da ciência, vou só fazer um comentário. Tem um ditado que é assim, quando tem uma mesa que tem 11 nazistas e você senta e não fala nada, você colabora, na verdade tem 12 nazistas. Né? Então, infelizmente, é uma incoerência, mas é uma prática que é feita na Alemanha, nos Estados Unidos, que é a luta contra o fascismo, contra o nazifascismo também. Tá? E aí é justamente isso. Você tem que ser intolerante com os intolerantes. É incoerente, mas não tem isso. Não tem espaço para isso. Tá? Então, o Museu do Fascismo nos Estados Unidos e na Alemanha tem colocado lá quais são as regras do fascismo. E aí, na medida... Eu não sei se é o seu caso, tá? Na medida em que a pessoa é militarista, não respeita os direitos humanos, aí, meu amigo, aceita ideias arianistas ou eugênicas. Eugenia é aquela coisa de... é melhor eliminar os defeituosos, eles não se encaixam no padrão dessa sociedade, sabe? A partir do momento que você começa a defender esse tipo de ideia ou dar suporte, desculpa, você tá ali no time dos caras. Ah, mas eu não visto a camisa. Mas você tá dando dinheiro, você tá dando suporte, tá dando voto. Entendeu? Então, mas onde é que eu... Agora vamos entrar num outro aspecto, que é essa questão do fascismo no Brasil. Eu não estou enxergando esse fascismo no Brasil, para ser sincero. Olha, o fascismo no Brasil, ele é seríssimo. Né? A década de 30... seríssimo, seríssimo. Não, mas ele só começou agora em 2018. Antes não existia, ele só começou com o Bolsonaro.
Não. Tinha bandeira nazista aqui no Brasil. Ah, mas isso aí, bandeira nazista, meu, tem gente que faz a marcha para o Satanás. E ele tem o direito de fazer a marcha para Satanás, porque não é crime. Agora, nazista e fascista é crime, foi considerado crime no Tribunal de Nuremberg. Cara, então, mas cadeia para esse povo. Cara, olha só, infelizmente, os nazistas, boa parte dos nazistas, no final da Segunda Guerra Mundial, vieram para a América do Sul. 2 destinos, Argentina e Brasil, os principais destinos. A galera de 30, que era a favor do Getúlio Vargas, não deixou de existir. Quando você pega esses neonazistas aí, eles vêm de famílias de décadas que fazem práticas nesse sentido. Só que nesse momento histórico, adivinha por quê? Por quem? Eles ganharam força, cara. Então, isso. Ganharam força a partir de que momento? Porque eu vou ser sincero, eu tenho 42 anos, professor, e eu só estou ouvindo falar de fascismo agora. Então vamos lá. Quando o Fernando Henrique no poder, quando o Sarney estava no poder, quando aquele presidente que faleceu, o vô do Neves, lá, o Tancredo Neves faleceu, eu não ouvia falar de fascismo. Eu só ouvi falar de fascismo com a eleição de Bolsonaro. Não, mas você nunca ouviu falar de coronavírus, mas eles existem há décadas, talvez séculos. Não, a gente nunca ouviu falar de Covid-19, que surgiu agora. Corona já existe em animais há muito tempo. Eu já vacinei meus cachorros de corona, só lá na cadernetinha. Mas você tem animais, tem gente que não tem. Então, o que eu estou querendo colocar é o seguinte, não precisa você ter conhecimento de uma coisa para ela existir. O fascismo, ele existe, inclusive, desde Roma. Tá? E aí os caras pegam esses fatores. Você pega aquele filme Gladiador, tem uma hora que o Augustus, ele persegue ele fica falando mal do Senado. Eu lembro até um cara aí que tá no poder. Fala mal do Senado, que tem que ser exército, para ser firme, prendam esses professores, só que lá tinha outro nome, esse papinho todo. O fascismo ganhou corpo mesmo de fascismo moderno na Alemanha e na Itália. Tá? E aí, essa ideia, quando eles começaram a vender de eficiência, isso foi espalhando para o mundo, cara. Então, ele existe espalhado pelo mundo. No Brasil, infelizmente, a região sul foi a região escolhida por parte desses ex-nazistas para migrar. Não, tudo bem. A gente sabe que existem esses criminosos, né? Mas, assim, eu queria entender onde é que no governo Bolsonaro a gente encontra traços do fascismo, por exemplo. Vamos lá. Mas, assim, uma coisa importante sublinhar na história é o movimento integralista. Eles usavam sigma. É um símbolo grego que lembra um E, sabe qual é? Aí usa abraçadeira, só que é outra cor, sabe? Sim, mas é só simbologia. Bom, e aí, por que os ingleses deixaram o nazismo crescer? Por que os Estados Unidos deixou o nazismo crescer? O que eles odiavam mais do que o nazismo na Europa naquela época? O comunismo? Não, professor, pelo amor de Deus, né, professor? Isso é história, né, professor? Não fala para mim que os Estados Unidos deixou o nazismo crescer. Eu vou falar uma coisa que eu acho interessante. Eu estava até comentando esses dias com um sobrinho meu, que ele é um gênio da história. Ele acredita que a história ele conhece tudo com 15 anos. E aí o que acontece? Com 15 anos ele conhece toda a história da humanidade. Ele debate com você, e se você falar que não concorda, ele vai falar que você é um fascista. Ele, com 15 anos, ele já sabe tudo. Ele é um gênio. O que acontece? A gente fala aí que os Estados Unidos deixou o nazismo crescer. Quem deixou o nazismo proliferar do jeito que foi a descrença de que a revolta com o Tratado de Versalhes da Alemanha poderia dar no que deu. Aquele aperto que aconteceu no Tratado de Versalhes, que humilhou a Alemanha, a Europa inteira desacreditou que Hitler poderia fazer o que ele fez. Porque vamos ser uma coisa sincera, se Hitler pode ter uma qualidade da monstruosidade toda que ele teve, foi a determinação com que ele acreditava que estava fazendo a coisa certa. Como diz, né? Tá, como dizem por aí. Deixa eu concluir o raciocínio, tá? Então, o que você falou não deixa de ser verdade. Mas veja, o nazismo foi crescendo, e aí eles invadiram Polônia, né?
e já tinha avanço sobre o domínio russo, não, era soviético já, soviético, tá? E aí, não, avançaram sobre o terreno soviético. Só Mas que depois, aí né? um acordo de não agressão. Quando chegou na Polônia, aí tem a expressão corredor polonês que o negócio estancou, né? Então, até aí, não tinha nada. Quando, só depois que o Hitler começou a expandir para o resto da Europa, é que Inglaterra, a França, os outros começaram a se movimentar. Não foi antes. Não, Foi não, antes. professor. Não Na foi. realidade, o primeiro-ministro Chamberlain, lembra do Chamberlain? De nome, não. Tá. Esse primeiro-ministro Chamberlain, ele era o cara da Inglaterra. Ele era o cara bonitão, o cara da paz, que teve uma reunião com Hitler um dia antes dele. Coloca no Google aí, primeiro-ministro Chamberlain. Ele foi ter uma reuniãozinha com o Hitler. Tá na história. Ele foi lá, falou com o Hitler, falou: olha, vamos fazer o nosso acordo de paz. Hitler prometeu que não ia invadir, né? Não vou invadir. Fique em paz. Você tá E aí? Chamberlain não. Tá. Hã? Mas tem ele na história. Aí Chamberlain fez o quê? Voltou todo alegre da Alemanha com um acordo de paz com Hitler. E desceu do avião celebrando para o mundo: olha, eu resolvi o problema, não haverá guerra, porque a guerra é coisa de gente que quer ganhar território, que quer gastar dinheiro da economia, quer matar pessoas. Eu sou da paz. Voltou no aeroporto com um acordo de paz. No dia seguinte, o que aconteceu? Hitler, pá, invadiu e fez o quê? Fez ele renunciar. Aí, com a renúncia dele... Vamos pensar, professor, que na década de 40 não tinha internet, hein? Ele não contradiz o que eu disse, só ratifica. Não, pera lá. Só para você entender a dinâmica dos fatos, como se desenvolveram, né? Para o mundo resolver atacar. Com isso acontecendo, a gente não tinha informação como é hoje. Hoje, o cidadão de casa filma a polícia batendo no cara na rua. E em segundos o mundo inteiro sabe. Naquela época nós não tínhamos a informação assim. Se hoje acontecesse os campos de concentração que aconteceram com o nazismo, no regime nazista, seria acabado com o regime em fração de horas, com drone, com um monte de coisa. A máquina de matar que Hitler desenvolveu, ela só foi possível porque não tínhamos a tecnologia que temos hoje. Mas por que eu estou dizendo isso? Os fatos foram acontecendo e os Estados Unidos não queriam entrar na guerra. Essa nação imperialista, capitalista, maldosa, opressora, não queria entrar na Segunda Guerra de jeito nenhum, porque já havia sofrido na Primeira Guerra Mundial. Fábio, olha só. Você lembra disso? Você me interrompeu mais uma vez, tá? E já está começando a virar questão histórica. Né? Daqui a pouco você vai falar que Estados Unidos entrou por causa de Pearl Harbor. Isso aí todo mundo sabe. Então é o seguinte, uma das principais características do nazismo é o anticomunismo. Tá? E a partir do momento, voltando lá para a sua pergunta original, o que tem o fascismo hoje em dia, né? Como é que veio isso aí? Foi esse papo de anticomunismo, cara. Tinha no campo de concentração estrela de Davi para o criminoso, para o prisioneiro, judeu. Né? Para o judeu, tinha a Triângulo Rosa, homossexual, Triângulo Verde, cigano, e tinha Testemunho de Jeová, comunista. Tá? Comunista. Testemunho de Jeová também tinha. Então, esse discurso... Aí, Estados Unidos mantém o discurso, esse negócio de... O nome disso é macartismo, tá? Esse discurso, esse sentimento anticomunista. E aí, cara, começaram a recriar isso. E recriaram igual os Estados Unidos, que é o seguinte: intelectual, artista, é tudo comunista. Isso vem desse neofascismo aí do Bolsonaro, agora. Foi o que você tá bom, mas me diga o seguinte: quais são as características neofascistas do atual governo? Para começar, o militarismo, né? Tá. A perseguição a intelectuais, né? Quais são os intelectuais, professor, que estão sendo perseguidos pelo governo?
Por exemplo, o Caetano Veloso foi fazer um show recentemente, né? E aí foi criminalizado como se ele fosse fazer um discurso. Como é que é? Tinha um showmício. Não, ele não foi perseguido. Na realidade, entraram com uma ação no TSE para verificar se era lícito o show dele para arrecadar fundos para a campanha política. O TSE julgou e avaliou que show para arrecadar fundo para a campanha política pode. Ele não foi perseguido. Vamos ver. O que é perseguição, professor? Me fala. Vamos entender o conceito de perseguição. Vamos lá. Então, aí vamos continuar aqui nas características, depois eu aprofundo por aí, tá? Tá. Então, o militarismo, a tribunal de exceção, que é aquilo assim, a lei vale para os meus inimigos e não vale para mim. E aí a gente tem o caso clássico, né, do Lula ser preso em segunda instância. Tá? Tribunal de exceção? Tribunal de exceção. É assim, ó, eu não gosto do meu vizinho, né? E aí eu falo que ele fez um crime, que ele cometeu, eu não preciso mostrar prova nenhuma. Tipo o pessoal que o STF está prendendo, os jornalistas que apoiam o Bolsonaro, é mais ou menos isso. Só que os jornalistas que estão sendo presos pelo Bolsonaro têm as coisas bem publicadas. Bem Mas provadas. É crime publicar a sua opinião? A notícia falsa. Não é, professor. Olha a Constituição. Toda pessoa que pode... pensa o seguinte, qualquer pessoa pode exibir opinião desde que não seja em anonimato. Crime de opinião quer dizer que nós estamos perseguindo jornalistas. O Fábio é bandido, como é que é aquele que gosta de criança? Estuprador, pedófilo. Pedófilo, coloca em volta de você tudo. Pode falar. Se você falar tudo isso, sabe o que vai acontecer com você? Deixa eu te falar. Não, peraí. Deixa eu te falar. Você não pode ser impedido de falar isso. Eu vou falar pra você, eu sou o primeiro a defender que você fale todas essas besteiras com relação a mim. Porque existe a justiça para te processar por calúnia e difamação e você responder pelo crime. Se você sabe que na prática, infelizmente, muita gente fala, não, o cara é pedófilo. Já aconteceu de gente ser morta inocente por causa de boato de pedofilia. Então, eu estou colocando... Mas para isso existe, professor, a justiça, não precisa me inventar outro crime. A eleição foi afetado também por causa de notícia falsa. Isso é seríssimo. É só a coisa mais séria do país, que é a escolha do presidente. É só a coisa mais séria do país. E esses caras estão sendo presos com prova. Não é porque eu não gosto deles. Porque tem muita coisa de direito que eu não gosto, tipo Jovem Pan, e tá lá. Mas Tribunal de exceção. Tribunal de exceção. Só para entender o tribunal de exceção. O Lula foi preso e depois foi solto por esse tribunal de exceção porque não tem provas, é isso? Sim. Tá. O senhor sabe me dizer qual é a prova quando alguém tenta fazer lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio? Vamos lá. Então, na tipificação da Constituição, tem assim, né? Você tem que ter um motivo. Ou seja, tipificação do Código de Processo, o Código de Processo Penal, não é Constituição, o Código de Processo Penal. Sim. A pessoa tem que ter tido um benefício, o corruptor, né? Você tem que ter claro isso. Você também tem que caracterizar qual o benefício do corrompido. Correto? E isso aí não foi caracterizado, nem uma coisa nem outra. Não foi caracterizado. Não foi. O senhor concorda com o processo do Flávio Bolsonaro das rachadinhas no Rio de Janeiro? Óbvio. Sério? Eu concordo também. Tô torcendo para cair a casa dele e a casa de todo mundo no Rio de Janeiro vai para cadeia. Porque eles tentaram ocultar dinheiro na conta dos outros. Aí as pessoas... Eu tô doido para ouvir... Mas tem comprovante bancário, cara. Mas comprovante bancário tem um monte de prova do sítio de Atibaia que era do amigo do Lula, que vivia lá. Ele é da família do Bittar há gerações. Ai, meu Deus. Olha, professor, sabe o que eu acho legal? É quando a gente...
Deixa eu falar uma coisa. Mas eu não vivo nas casas dos meus amigos, né, professor? Eu não tenho lá na casa dos meus amigos para anos e mando as pessoas reformarem para mim? Nunca fiz isso. O senhor faz isso com muita frequência? Cara, olha só. Aí é que tá. O beneficiário da reforma foi o dono do sítio, não foi o Lula, cara. Você desculpa, você vai ter que fazer melhor do que isso. Professor. Não é o que eu acho. Você viu como são duas... Sabe o que eu acho legal? O que eu acho legal? Eu acho assim, o Lula foi julgado em primeira instância e nenhum juiz em primeira instância está capacitado. Eram todos inquisidores. Aí ele foi deixa eu só terminar, professor. Deixa eu só terminar. Para pagar lá os tempos que eu fiquei, e aí eu sou dono da casa. É isso? É isso que tá dizendo? Pô, é isso, cara. Não é por aí, gente. Não é por aí. Deixa eu terminar o raciocínio. Deixa eu terminar o raciocínio. Por uma coisa justa. Deixa eu terminar o raciocínio. Então vamos lá. A gente tem um tribunal que condena, o outro que confirma a condenação. Depois a gente tem o STJ que não inocentou ele. Aí chegou no STF. Olha, sabe o que eu vejo? O senhor falou de tribunal de exceção. Talvez o Bolsonaro esteja por trás de tudo, né? Talvez o Bolsonaro seja se o Bolsonaro estiver nessa, ele é o maior cara, ele é o maior articulador da humanidade. Esse cara aí deveria... Não é ele, é os Estados Unidos. Os Estados Unidos queria tirar o Lula da presidência? E a Dilma? O Lula queria botar o Bolsonaro, que é um projeto muito mais interessante, que é um projeto liberal, claro, né? E aí era um grande... Lembra dessa frase? Um grande acordo nacional com o Supremo, com o STF, com tudo. Tá aí, meu amigo. Então você acredita em teoria da conspiração também? Teoria da conspiração, isso foram áudios gravados. Isso não é coisa da minha cabeça, foram áudios gravados. O Vaza Jato, conhece Vaza Jato? Conheço o Intercept lá, os hackers que fizeram o crime lá, pegando todos os dados dos caras tentaram o presidente, Sérgio Moro. Os criminosos lá, eu sei bem desse caso aí, porque é crime, né? Você clonar o telefone das pessoas, é crime. Não, cara, mas isso é o seguinte, que foi revelado que as comunicações entre o Moro e o Dallagnol, que era o promotor, não foram nada republicanos. Mas não foi confirmado. Não tinha. O que tinha? Deixa eu falar uma coisa para você, professor. Então vamos fazer o seguinte. Eu acho que foi certo ter soltado mesmo o Anderson do Rap aqui, né? Tava certinho soltar o cara. Eu acho que sim, porque foi um erro processual. Soltaram o maior traficante do Brasil. Você tem que apoiar isso. Se você falar que não apoia a soltura dele, você está sendo hipócrita. Porque o cara foi confirmado que era um puta de um traficante, mas teve uma falha processual, acaba com o processo. Ninguém pediu a prisão do cara em 90 dias, solta na rua. Vagabundo tem que estar na rua. Coitado, falha do processo, que se for da população, os drogados, todo mundo, né? Coisas, cara. Eu tô falando de um caso sério. É o mesmo conceito, professor. Um a gente solta um político criminoso, outro a gente solta um traficante. A justiça tem que ser igual para todo mundo. Cara, você tem que ter uma prova para falar que alguém é criminoso. O traficante tinha uma série de comprovações. O Lula faltou, cara. Professor, inclusive, deixa eu te falar. As relações foram já revistas e mostraram que não tinha nada a ver. O dinheiro que foi desviado e abastecido, campanha da Dilma, campanha do Aécio Neves, campanha do Lula, isso é tudo mentira também. Esse dinheiro que foi abastecido pelas empreiteiras era tudo mentira. Cara, infelizmente, Caixa 2 é um crime recorrente no Brasil, em todos. Eu não apoio isso. Tá bom? Igual a rachadinha. Não, é diferente a rachadinha. Não, é a mesma porcaria. É a mesma porcaria. É Caixa 2. Olha só. Nem todos os partidos, por exemplo, praticam rachadinha. Né? E Caixa 2 eu não concordo, eu não praticaria, cara. É diferente. Agora, a partir do momento de eu achar isso e eu achar que as minhas opiniões têm que valer porque tem que valer, não é assim. E o respeito ao Código Processual, se tiver que respeitar o Código Processual para a gente ter uma coisa neutra, infelizmente vai ter que ser. Agora, a lei não é falha nesse sentido aí.
Ali o cara faltou, os juízes responsáveis estarem de olho nesse caso do traficante. Agora você está confundindo um montão de coisa muito diferente. Uma coisa estadual, que tem comprovação bancária, que tem a ver com Câmara Estadual, com um traficante, com o julgamento de um político, num momento de eleição, sendo que o julgamento todo, o julgamento dele não tem um furo. O julgamento dele é uma peneira de tantas coisas equivocadas. Inclusive a descrição do tal do triplex, que não bate. Isso daí já é uma falha processual grave. O processo não ter sido julgado em São Paulo também é outra falha processual grave, porque é sempre no local onde tem o imóvel ou o bem que está sendo discutido. Então, professor, não é um erro, não. É uma peneira de tantos erros esse processo. Deixa eu te perguntar uma coisa. O senhor confia na justiça brasileira? A justiça brasileira, tal qual boa parte da justiça ocidental, ela é altamente burguesa. Infelizmente, em muitos países socialistas, ela não é burguesa, ela é corporativa. O senhor confia na justiça brasileira, professor? Infelizmente, não. Tá bom. Gostaria então, de ter mais confiança. Perfeito. Então, se amanhã a gente tiver a galera do Flavinho Bolsonaro dizendo que foi um golpe para tentar tirar o Bolsonaro do poder, eu vou ter que escutar que esses caras estão certos. Cara, o Bolsonaro, ele tem provas e mais provas. Desculpa. Professor, pelo amor de Deus, professor. Não dá para acreditar nesse seu conteúdo. Olha só o que você está dizendo. Escuta o vocabulário. Não foi na conta dele. Não foi na conta dele. O Lula, todo mundo roubou em volta dele e ele também era inocente. Não, nesse sentido a sua argumentação é boa, cara. Nesse sentido a sua argumentação é boa. Mas é que assim, a gente tem a mesma medida e o mesmo peso, senão a gente fica protegendo aqueles que a gente gosta. Eu quero que o Flávio Bolsonaro vá pra puta que eu pariu. Olha, porque se ele roubou, e eu acho que ele roubou, ele tem que se foder. É isso que eu acho. Acho que ele tem que... Então, mas aí, por exemplo, se eu falar pra você que eu tenho certeza que o Lula tem que se fazer, você fala, não, o processo do Lula não faz sentido, porque o Lula era santo e todo mundo em volta dele roubou. Pelo amor de Deus. É comprovante bancário, é lavagem de dinheiro explícita através de loja de chocolate, comprar imóvel com dinheiro. Cara, isso aí não é qualquer coisa. Agora, o Lula, o principal elemento contra ele é um discurso. E boa parte desse próprio discurso já foi desmontado. Não, professor, não foi desmontado. Olha, professor, deixa eu te falar. Sabe o que... Você nota fiscal do triplex com o nome do Lula, por exemplo? Ou com alguém da família dele? Mas, professor, se é o... deixa eu te explicar uma coisa, tá? Assim, toda a investigação que cerca o Flávio Bolsonaro, que por incrível que pareça, a Polícia Federal não tem nada a ver com isso. O pessoal ficou espalhando fake news, que o Bolsonaro queria defender o filho, afastando a Polícia Federal. O processo todo rola no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. É a Polícia Civil que está investigando, não é nem a Polícia Federal. Mas aí colocou, vocês gostam daquela expressão, fake news, o Bolsonaro está defendendo o filho. Mentira! O Bolsonaro falava influência da PF lá no Rio, né? A Polícia Federal não está investigando o Flávio Bolsonaro, é o Ministério Público Estadual. Eu concordo com você, cara. Beleza. Mas e por que todo mundo ficou dizendo? Gleisi Hoffmann dizia que o Bolsonaro queria proteger o filho afastando a PF. Todo mundo quer falar que o Bolsonaro quer. Mas não faz sentido. Olha as fake news, olha as mentiras. Olha a mentira. Iam acabar com o processo do Flávio Bolsonaro. Olha ele aí, indiciado. O processo dele, eles tentaram arquivar mais de uma vez. Inclusive, o COAF, que é um órgão internacional, que a gente tem a representação no Brasil, o COAF é um órgão internacional para denunciar esse tipo de movimentação irregular, foi proibido por um juiz simpático à causa do Bolsonaro de divulgar esses valores. Então, mas é legal que a justiça tem os seus contrapesos, né? Não é só não é um regime ditatorial. O ideal é que fosse assim, mas infelizmente, em alguns momentos, agiu como se fosse. Agora que está enfraquecido, é uma outra coisa. Agora, naquele momento lá do golpe, estava fortíssimo, eles estavam colados. O Bolsonaro podia pegar uma metralhadora e metralhar a esmo, que não ia pegar nada para ele. Então, professor, mas assim, eu acho que essas questões, elas vão muito da paixão da pessoa. Eu quero acreditar que Deus existe.
Não, ninguém vai provar que Deus não existe para mim. Porque eu tenho uma crença tão forte que Deus existe que acabou. O cara é ateu, ele tem uma paixão, uma crença que não existe nada. Quem vai conseguir convencer alguém assim? O bolsonarismo fanático e o petismo fanático, eles são iguaizinhos na sua essência. Porque eles não acreditam. Se é contra, é golpe. Eu convido você a ver golpe. dois vídeos que eu tenho no meu canal. Um é a CIA no Brasil, e o outro é de 2013 até Nossa Bandeira Jamais Será Vermelha. São o nome dos vídeos, tá? E os dois eu baseio em fatos. Alguns fatos são até contra o PT. Eu acho que o PT tem várias falhas, principalmente na área ambiental. Eu não curto nada da área ambiental do PT. Mas, cá entre nós, eles têm aspectos positivos na economia. E, sabe, eu estou tentando dar uma visão historiográfica honesta, cara. Tá. Bom? E quando eu tento colocar minhas opções, as minhas palavras, eu tento me afastar de paixões. Eu tento embasar. Então, é um procedimento que eu faço. Agora, eu não posso ser culpado pelas incoerências da justiça, infelizmente. E a própria justiça, ela muda com o passar do tempo, por maior ou menor influência, por exemplo, dos Estados Unidos. Agora, a gente já está num período diferente, porque entrou um outro cara aí. Mas tudo indica que a influência dos Estados Unidos vai continuar exatamente a mesma. Por quê? Quando teve o vazamento de informações do governo brasileiro, quem estava no poder era o Obama. E o que eles estavam olhando aqui no Brasil? Você lembra? Eu não lembro, pode falar. Não lembro. Era Petrobras. Tá, não lembro mesmo nem um pouco. Eu lembro que teve os vazamentos, mas eu não... Primeira coisa que faz quando sai a Dilma é o Temer começar a desmembrar a Petrobras para vender, porque ele não conseguia vender inteira. Tem uma série de organismos burocráticos impedindo. Então, o projeto era esse. Assim, cara, infelizmente tem governo autoritário na Arábia Saudita, mas ele é amiga dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não faz nada. O que faz aqui na Venezuela? O que tem treta com a Venezuela? Petróleo. A gente tinha petróleo pra caramba, tava bem, tinha royalty, sabe? E é isso. Quando você tem uma empresa pública, a empresa pública não tem que ficar dando lucro para fulano, não. Tem que dar lucro pro país. E aí, com royalty, o que acontece? Você tem que cobrar menos impostos porque você tem o dinheiro entrando do petróleo, por exemplo. O professor, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho essa ideia, ela é bonita. Ela é bonita. Do ponto de vista filosófico, do ponto de vista humanitário, ele é bonito. Ele é bonito. Não é real. Vou ser sincero. Quem estatiza preço, quem desarma a população, quem quer controlar o estudo, quem quer controlar a educação dentro de casa e não que os pais eduquem, mas o Estado, é o fascismo. Não, isso são características... Opa, professor, entra no Google aí, coloca fascismo, você vai ver quais são as características do fascismo. Olha só, eu vou entrar aqui e vou digitar para você, ó, fascismo, e vou ler para você o que é. O fascismo queimava livro, meu amigo. Não tem nada a ver. Educação... Não tô falando de cultura. Não tô falando... Cara. Professor, não, peraí. Aí o senhor está confundindo, peraí. Educação é uma coisa, escolarização é outra. O Ministério da Educação... Pera lá, professor, você é o professor, porra. Educação não é escolarização, bicho. Você me desculpa. Você não é, por você não ser, eu não parto do princípio que você sabe disso. Desculpa, só isso. Eu sei. Não, sim, mas a gente precisa tratar as coisas como elas são. Educação é o que eu dou para os meus filhos. Ok. Escolarização é o que ele vai ter na escola. Beleza. O fascismo dizia que a educação e a escolarização eram um dever do Estado. O fascismo desarmou a população. O fascismo queria... A população? Não. Lógico! Opa, peraí. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Antônio Gramsci foi preso, o fascismo estava desarmando toda a população. Você sabe que Gramsci foi preso no fascismo, né?
A juventude hitlerista, cara, ela era treinada justamente para serem pequenas armas, pequenos soldados. Não, calma, nós estamos falando de fascismo. Fascismo na Itália, Hitler, Alemanha, nazismo, Alemanha. Calma, estou falando de fascismo. Tá, fascismo italiano. Tá, Fascismo altamente italiano. Só existe um fascismo, o italiano, foi lá que nasceu. Nasceu em 1889, o fascismo. E foi lá que... como eu falei para você, vem lá do Império Romano. Não. O senhor pode dizer o seguinte, professor, que tem traços. Você pode falar assim, ó, existia traços do fascismo no Império Romano, como existia no Império Grego. No Império Grego, quando os espartanos ganhavam uma guerra, eles escravizavam a população. Caramba, cara, e tu acha que escravizar é fascismo? Não. Estou dizendo que você encontra traços do autoritarismo na Grécia Antiga, na Roma Antiga, na Babilônia, em todos os lugares. Mas o fascismo nasceu em 1889. Não, professor, por favor, né? Estou te falando numa boa, não estamos conversando. Começando a ficar confuso com algumas coisas que você está falando. Então, por exemplo, tem coisas aí que você colocou que são características de vários modelos de sociedade. E aí você fala, isso aqui é do fascismo. Cara, educação do Estado, socialismo, fascismo, até na democracia. Durante muito tempo nós tivemos isso e muitas. Nos Estados Unidos, é fascista? Era fascista? Não. Mas é aí onde há uma diferença entre educação e escolarização. Você acha que nos Estados Unidos, por exemplo, não tem educação sexual? Olha, professor, assim, eu já fui 2 vezes para os Estados Unidos, mas eu não vou te falar do modelo americano de educação, porque eu desconheço ele totalmente. Não vou te falar. E lá é diferente. A Constituição prevê que cada estado legisle sobre... Não é igual ao Brasil, que é um modelo único de educação. Ela, embora você tenha colocado que a família tenha... a educação, né, ela é uma série de processos que começa na família, mas tem uma série de instâncias. Tem a escola, tem os amigos, e nem tudo no que nós somos educados é uma coisa positiva, ainda tem esse aspecto. Mas, assim, a educação, uma coisa pública, é uma coisa presente da Alemanha. O presidente e o lixeiro estudam no mesmo colégio. É o mesmo processo, inclusive lá a educação é bem intensa, sabe? Professor, sexual, aquela coisa de falar. Casa, o homem cuida de casa, tem educação nesse sentido, para desmontar o machismo. Então, cara, não é do fascismo, entendeu? Até pode estar presente no fascismo, mas não é do fascismo. Sim, mas assim, o fascismo é o nacionalismo exacerbado. Perfeito. Isso é coisa de nacionalismo. Eu não negocio com ninguém. Isso é coisa do fascismo. Eu concordo. Perfeito. Mas eu não vejo esses traços. Por exemplo, o fascismo... Não vejo. O fascismo... Negocia com a... Mas quem diz que não negocia, professor? A China é o primeiro comprador do Brasil e continua sendo. Eu sei, mas olha só, a gente teve várias falas do Bolsonaro, inclusive algumas acompanhadas de atitude, depois ele teve que voltar atrás, porque a base econômica dele falaram, tu tá fazendo cagada. A gente negocia, o agronegócio vende muito para os árabes, sabe? Então, infelizmente, toda a política externa do Brasil, cara, demonstrou, foi uma boa lembrança, uma das principais fachadas fascistas, tanto que a gente tem piada fascista em boa parte do mundo. Tem Bolsonaro fazendo a saudação, tem brincadeiras com a nossa bandeira em quase todos os países, jornais de todos os países. Eu não vejo esse só o resto do mundo tá vendo. Esse dado... Não, isso a esquerda quer plantar no atual governo que ele é fascista, que ele é racista, que ele é homofóbico. Se Bolsonaro for pego numa suruba com um negrão gay, ele continua sendo racista e fascista e homofóbico. Pode ser, cara. Pode ser. Na medida em que você tem ainda uma polícia que ela age de maneira diferenciada pela aparência da pessoa, porque ela é negra, porque ela vem daquele cidade ou não, e é apoiada pelo governo, ela se sente apoiada, porque a gente teve um momento de
crimes e violência nesse sentido. A partir do momento em que você coloca na fundação, eu acho que é Zumbi dos Palmares, essa fundação aí da cultura preta, né? Eu prefiro preta, porque, enfim, é uma ressignificação interessante. Estou falando que Gilberto Gil não é uma figura relevante para a cultura nacional. Querem fazer Zumbi, acreditar que Zumbi era chefe de revisionismo histórico. Infelizmente, na medida em que você desvaloriza os símbolos desse povo, você tem uma prática racista. Você está desqualificando o povo. Você acha que não tem uma questão racial séria no Brasil? É isso? Tem nos Estados Unidos, tem em todos os lugares, mas não tem no Brasil? Então, eu vou falar bem sério, assim. Eu faço trabalho em várias comunidades carentes, de ter que pedir para o dono da boca para entrar. As comunidades carentes, elas são de maioria negra, sempre são de maioria negra, isso é fato. Então, quando você vai fazer um evento social, distribuição de cesta básica, distribuir presente no Natal, é impossível, você não entra se você não tiver acesso ao dono da boca e fala, olha, eu vim fazer um trabalho social. Mas você vai vir fazer o quê aqui? Não, eu vou trazer uns presentes, vou trazer uns barbeiros para fazer uma ação social e tal. Você não consegue entrar nessas comunidades se você não tiver acesso ao tráfico. O tráfico é quem comanda. Existe um governo paralelo. Você está aí no Rio de Janeiro, você sabe que existe milícia, existe o tráfico. Você vive mais essa realidade ainda aí no seu estado do que eu, infelizmente. Eu poderia dar um preparo melhor para meus alunos, mas a gente perde muitos dias por causa de operação policial. Imagino que deve ter um caos, né? Só culpando a polícia aí, né? Mas, assim, isso é uma coisa muito triste. A operação policial é uma coisa que está atrapalhando muito. Sim. Mas quando fala de racismo, assim, eu acho, o que eu me preocupo de fato é com esse pensamento de que se você não concorda com a pauta dos movimentos negros, você se torna um racista automaticamente. Isso eu não concordo. Negar o racismo. Pauta, por exemplo. Por exemplo, vamos lá. Hoje, infelizmente, acho que foi hoje que aconteceu aquele fato no Carrefour, que mataram um rapaz negro, né? Mais uma cagada, mais um assassinato. E eu, sinceramente, eu não acredito que ele morreu porque ele era negro. Eu acredito que ele morreu porque pessoas são más. Pessoas são más. Infelizmente. Elas podem ser ateus, cristãos, elas podem ser o que quiserem. Elas são más. E elas acabam fazendo maldades. Tá? Se você olhar na cadeia, 95% de todo criminoso se confessa cristão. E aí? É culpa de Cristo? Não. Quando você pega as pautas racistas e você diz, se você não estiver engajado no movimento, Black Lives Matter, se você não quebrar as coisas, você é racista. Cara, eu não entro nesses movimentos, porque eu defendo... Não quebrar as coisas, você é racista? Se você não quebrar, se você de certo modo, você não entrar no movimento e fazer a sua... deixar eclodir a sua revolta com o sistema patriarcal, com o sistema branco, supremacista branco, e de alguma forma você chamar a atenção, porque nas manifestações se toca fogo nas coisas para chamar a atenção, não é outro motivo. Se saqueiam as lojas de brancos ou de negros, porque é para chamar a atenção. Se o cara só tinha uma loja e vai ficar pobre, foda-se, o problema é dele. O movimento precisa ter vida e precisa mostrar que está fazendo alguma coisa. Entendeu? Essa é a intenção. Então, tem que saber diferenciar, né, cara? Então, assim, eu acho que tem a sua justiça em fazer alguma fumaça, assim, mas não a esmo. Uma coisa o que costuma ser alvo das manifestações? Banco. Então, mas eu não concordo de quebrar banco. Por que quebrar banco? Só porque eu não sou banqueiro? Então não. Eu quero matar o médico porque eu não sou médico, ele anda de Ferrari e eu vou lascar a Ferrari dele. Isso é inveja, velho. Eu nasci pobre, eu perdi uma empresa em 2018, um policial civil meteu o revólver na minha cara, era meu sócio,
A empresa não estava com no meu nome porque eu estava com o nome sujo, e ele não estava no contrato social porque ele dizia que não podia fazer parte do contrato social. Ele meteu o revólver na minha cara, levou a empresa, quebrou a empresa depois de um ano, eu perdi tudo, fiquei sem ter dinheiro para sustentar minha família, sustentar minha esposa, sustentar... muito. Mas veja... Sabe o que acontece? Mas, não, só terminar o raciocínio para você entender. Aí eu vou pegar e vou dizer o seguinte, a polícia não presta. Fim da polícia civil. Esses fascistas do caralho. Não! Foi um imbecil que me ferrou. Eu não vou dizer que todos os policiais civis têm que morrer. Peraí, vamos com calma. Tá, vamos com calma. eu me empolguei, né? Você misturou algumas coisas aí, mas vamos... Tá bom. Vamos lá. Eu tô gostando da nossa conversa, tá? Tá legal. Tá, a gente estava falando sobre racismo, né? E esse caso. E apesar de eu ser moreno, né? Eu venho de uma família, vamos dizer, branca, né? Meu pai que é moreno igual a mim, mas assim, maior parte, assim, então eu tenho tive uma educação de classe média, né? Eu tive caderno para ir no colégio, apesar de eu ter estudado uma parte da minha vida no negócio. Infelizmente, eu tenho alunos que não têm isso, não tem o mínimo. Cara, tu liga para ele, tá precisando de alguma coisa, tá um funk tocando no último volume. Tu vê que o cara não tem paz para estudar, cara, sabe? E pedir que essas pessoas tenham o mesmo desempenho é muito complicado, sabe? E aí você citou esse caso aí nefasto que é recorrente no Carrefour. E olha que interessante, geralmente quem está fazendo essa segurança é polícia militar. Então, mas só uma coisa, professor. O senhor acha que o Carrefour tem culpa? Tem. Total. E eu vou explicar por quê. Depois você discorda de mim, você fala que não, tá bom? Mas tem toda a culpa. Porque não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro, não é o quarto. Tá? Tem um caso que é muito interessante, que eles mataram um cachorro e gerou uma comoção nacional. Guarda-chuva. Também teve outro chicoteado. Olha, são vários casos, e sempre envolvendo policiais militares, que é diferente do policial civil, que é um cara que tem formação, né? Geralmente fez uma faculdade, isso não é um selo de segurança, mas é uma tendência, né? E, na verdade, você vê menos casos assim absurdos com policiais civis do que com PM. PM você vê muita coisa, tá? E aí houve mais comoção com o cachorro do que a morte desse senhor ontem. E é o seguinte, eu não estudei o caso a fundo, mas parece que ele agrediu uma mulher, ou tinha alguma coisa assim, sabe? Mas ele estava desarmado, cara. Ele agrediu a mulher? Eu não sei exatamente o que aconteceu. Eu não pesquisei. Mas, tudo bem, mas nada justifica ter matado o cara, né? Exatamente. E qual é a comoção? As pessoas tiveram mais comoção com o cachorro do que com ele, cara. Como é que se você vem com essa origem, essa raça preta, você vai olhar para esse caso? Tá resolvida a questão racial? A gente não tem que avançar mais nada? Eles têm as mesmas chances? Cara, a história é essa. Saíram da senzala, foram jogados nas comunidades. Você acha que judeu tem a mesma chance que negro? Tá aí. Historicamente, né, porque o judeu ele não podia acumular muita propriedade, né, eles trabalham muito com comércio, né, e começaram a juntar dinheiro com isso, ganharam dinheiro com isso. Então, há uma tendência que a comunidade judaica seja mais capitalizada, tem esse aspecto da formação, né, que é diferente do preto que vem de baixo. É muito difícil tu fugir dessa situação, como eu já disse. Então, mas aí, professor, é importante a gente... Um está começando com caderno, com uma vida de classe média, sabe qual é? Você tem uma favela do judeu? Não tem. Você tem a galera ali, ó, o judeu em média. Professor. Mas a maior parte, ó, classe média. O preto, cara, a maior parte, infelizmente, a maior parte da população carcerária, é a maior parte da comunidade. Então, isso é uma realidade. Professora, no Brasil, a gente tem muitos negros. A nossa população é uma mistura de cores. Nós não somos um país racista como os Estados Unidos já foi.
Nós não somos. Não dá para trazer para o conceito aqui, Brasil, como o racismo era nos Estados Unidos da década de 40, 50 e 60. E antes disso nem se fala. Olha só, você me interrompeu de novo. Olha só, então, vou esclarecer esse ponto. É muito difícil tu mensurar esse tipo de coisa. A gente não teve apartheid, se você está querendo colocar, por exemplo, sabe qual é? Mas, assim, teve um cara lá, o Andrew Lloyd, o cara que foi morto no carro, a família estava ali de olho. Teve outro cara que morreu... George Floyd. Cara, infelizmente, isso acontece mais aonde? Nos Estados Unidos ou aqui? Eu acho que acontece no mundo inteiro. Eu acho que acontece no mundo inteiro, de fato. Nós temos um brasileiro que foi assassinado no metrô de Londres sem ter um garfo. Mas, cara, infelizmente, a gente tem dados concretos, sabe? Mortes em comunidade, principalmente no último ano, Witzel, no estado do Rio. Gente, o que foi Witzel? Witzel e Bolsonaro, dobradinho de pode atirar na cabecinha, cara. E foi um montão de gente. Às vezes a molecada. Teve um montão de gente. Mas foi muito mais do que nos Estados Unidos. Então, é muito complicado você mensurar isso. Professor, o senhor acha Evite, eu não consigo mensurar. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. O senhor acha que um policial militar que está na rua, exposto, com um alvo nas costas, pai de família, né, é um ser humano? Pode parecer um bosta, pode parecer um negro racista, um branco racista, um xenófobo, pode parecer. É um ser humano, vamos lá. Mas é um ser humano. Perfeito. Aí fico eu e o senhor aqui, me perdoa chamar de senhor, é mera educação, aprendi isso com os meus pais, tá? Mas fica eu e você aqui, definindo porque o cara deu tiro, às vezes, numa comunidade, numa situação onde ele estava acuado. Cara, como é que a gente tem condição de, sentado de casa, eu sou muito crítico dos meus pensamentos, decidir que atitude era melhor ser tomada? É igual o lance de futebol. Você tá assistindo por cima, assim, tudo bonito, aí você fala, o cara não enfiou a bola pro outro, animal. Mas o cara ali tem que tomar decisão em fração de segundos. E um jogador de futebol nem tá com risco de vida. Né? Olha só. E aí a gente começa a dizer que a polícia, ela é assassina de pobre e negro. E isso, para mim... Oi. No começo do governo Bolsonaro, né, a gente estava no Rio de Janeiro passando por um desvio de função do Exército. Colocaram o Exército para fazer policiamento, né? Mas quem fez isso foi o governo Temer. Foi o Michel Temer que pôs o Exército, não foi o Bolsonaro. O Bolsonaro pegou o Exército e já estava na rua. Isso. Eu não estou contradizendo você, não. Olha só. E aí teve um caso muito emblemático, que era o seguinte, uma família foi parada num bloqueio e ela foi metralhada porque era uma família de pretos. Não era um, não. Eram 4 ao mesmo tempo. Ah, mas eles iam avançar. As imagens mostraram que não. Eu estou falando... Não, ali foi um erro grave. Você está entendendo? Eu não estou colocando assim que eu acho. Eu estou colocando coisas concretas. O Witzel pegou um helicóptero, aí atira mesmo, não sei o que faz. Aí acertou a tenda de igreja. Isso aí é concreto, não é uma coisa que eu imaginei. Tem lá o buraco certinho. Enfim, e tem todos os depoimentos que não tinha nada ali próximo a ver com... Enfim, então a gente tem dados concretos, não é uma hipótese, uma suposição, são coisas concretas. O índice de mortes cresceu, se não duplicou, triplicou. Infelizmente, também morre o policial. Né? Infelizmente, mas o policial não importa. O policial não importa. O policial não importa. Quem está falando que não importa? Eu nunca vi movimento na rua por causa de morte de policial. Você já viu algum? Já vi. Nunca vi. Quando foi que aconteceu algum? Tem até uma política bem famosa que cuidava disso. Lutava até contra as milícias. Marielle Franco. Ela fazia manifestação a favor da polícia? Sim, inclusive ela ia dava assistência a algumas famílias de PMs que tinham sido mortos em ações contra a milícia. Ah, tá. Deixa eu colocar. Então a Marielle ela era defensora da polícia? Não, ela era defensora, ela era, vamos colocar assim,
dentre outras causas, não era a principal dela, ela também defendia a polícia. Tá? Aí tá, você está querendo falar da polícia. A polícia tem instâncias para defender, a polícia geralmente está mais armada, está mais treinada, sabe? E aí você tem uma perda e é lastimável. Eu não sou insensível a isso. Agora, isso não bonifica, né? Mesma coisa que você falou aí. Não é porque um policial civil que fez isso comigo que eu vou pegar uma arma e vou ficar matando todos os outros, sabe? É a mesma coisa. Não é porque um colega do cara foi preso, foi morto, que ele tem uma licença para matar, para tirar na cabecinha. Infelizmente, quando você vê aí, tem até vazamento de treinamento desses PMs ensinando que tem que matar muito. Então, professor, mas é o seguinte, eu lembro dessa fala do Witzel, ele falava, o senhor acha normal jovens de fuzil andando na rua livremente? Como eu acharia normal isso, né? Não, mas eu preciso perguntar. O senhor acha normal? E, na verdade, eu luto contra isso. É um dos motivos mas de você... como que o senhor faz? O senhor entra nas favelas para conversar com eles, tal, falar que está errado ficar usando um fuzil? Eu lido com o traficante, às vezes, desarmado. E o traficante entende o senhor e fala, tá bom, vou melhorar. Como é que eles fazem? Às vezes eu estou até ameaçado. E então não está resolvendo o diálogo? Muitas vezes resolve, algumas vezes não. Quantos traficantes o senhor já conseguiu recuperar? O senhor já conseguiu recuperar algum traficante? Sim, seguramente. Vamos marcar um dia para fazer uma live com eles. Eles podem ser exemplo para a juventude. Olha, não é legal expor a pessoa assim, sabe? Ainda mais porque, infelizmente, muitos estão de fragilidade social e para cada pessoa falando bem, também tem uma ou duas ou três fazendo mal. Então o cara, às vezes, eu segurei a onda durante o tempo que estava lá comigo e depois foi induzido a voltar, né? Então, não é uma matemática assim simples, mas assim, eu faço o meu melhor. E eu gostaria que os outros funcionários públicos que funcionam, são o mesmo chefe que o meu, sabe? Eu sou professor do Estado, o PM Sim. também, sabe? Eu queria que ele respeitasse as leis tanto quanto eu sou obrigado. Às vezes eu sou até agredido verbalmente, mas eu não saio socando aluno, sabe? Mas tem aluno socando professor, hein? Aqui em São Paulo está um festival. Os alunos estão metendo o sarrafo dos professores aqui. Aí acontece isso também, não? Infelizmente, às vezes acontece, e aí tem duas questões, né? Tem os meios legais para você processar o aluno, os pais, isso tudo existe. Mas por que o senhor acha que isso tem acontecido nas salas de aula, professor? Infelizmente, esse é um problema do mundo ocidental, sobretudo das Américas, né? E aí eu acho que tem a ver com uma série de outras questões, a gente tem questões sociais graves, né? O cara, às vezes, está preso num local onde a cultura, o símbolo de status é ser o traficante. A gente tem meninas que... Eu gasto muito falando das meninas, porque os meninos eu acho mais difícil. Eles ouvem mais as mulheres, e as mulheres escutam mais os homens. Então, eu trabalho muito a mulher do bandido. Eu falo, vocês podem ser muito mais do que isso. E elas crescem, né? Querendo engravidar para ficar aquilo. Eu mostro, se trair, qualquer coisa que o cara desconfiar, você vai ficar raspada a cabeça, eu vou te matar. Eu sei como é difícil mesmo. Eu trabalho mais com elas porque eu sinto que eu tenho um retorno maior. Sim. E aí você tem esse meio difícil onde essas pessoas estão, sabe? A gente está numa sociedade que estimula o consumo, não estimula a reflexão. Os pais têm que trabalhar cada vez mais. Então, um montão de coisa jogando contra. O senhor é contra o consumo? Eu sou budista. Capitalismo. Uma coisa é o consumo, né? Que até sociedades indígenas, todas as sociedades do mundo precisam consumir água, consumir alimentos, né? Você precisa do consumo. A maneira como se consome que é diferente. Não, desculpa, eu falei consumo, mas eu falei errado, é capitalismo. Você quer fazer uma anteposição capitalismo-socialismo, é isso? Não. Só queria dizer se o senhor é contra o capitalismo. Só isso. Porque a gente tem que terminar esse vídeo. A conversa tá boa, mas a gente tem que viver, né? Não vou ficar o feriado inteiro aqui, né? Tá bom. Então, só para fechar.
Esse papo de capitalismo e socialismo é um papo muito... Não. Só o capitalismo... Ah, tá. Tudo bem. Perfeito. Então, isso daí vem lá final da década de 90, né? Tinha muito esse papo até lá. Depois, os países começaram a ter caminhos próprios. E aí tem muitos países que misturam os dois sistemas. Então, você tem a social-democracia, você tem o socialismo chinês, por exemplo, que é bem aberto para o capitalismo hoje em dia. Então, eu acredito muito na mistura, porque essa mistura tem aspectos positivos em ambos os sistemas. Agora, uma sociedade de consumo com essa desigualdade social igual ao Brasil é um dos fatores da violência. O cara ficar revoltado que não tem um tênis chique, o garoto está passando em frente ali, tem um carro de luxo, está com um tênis chique. A desigualdade social é um fator que realmente é problemático. A gente estava diminuiu um pouquinho, já deu uma melhorada. Eu não sei se você lembra, mas assim, década de 80, imagina se tivesse celular, né? Mas as pessoas metiam um olhão por causa de uma TV um pouquinho maior, imagina celular. E aí a gente chegou um momento que todo mundo tinha celular e estava de boa, praticamente. A gente chegou a ter isso. Então, a gente teve uma perda aí depois da Dilma, sabe? Que vacilou muito na área ambiental, a Dilma. Tá, não, mas tá bom, vamos ficar por aqui, professor. Mas, eu gostei, apesar do sarcasmo que você usou lá, vamos debater, faz um vídeo, manda pra mim lá no grupo, tal, no Facebook. Eu falei, bom, deixa o homem, vou ficar quieto, desculpa, professor, vamos conversar, tal. Mas foi legal, gostei pra caramba aí, show de bola, tá? Você falou que você é budista? Sou budista. Tá, legal. E vamos ver se a gente marca aí um outro dia, a gente fazer mais uns bate-papos assim. Eu gosto muito, eu sou um cara adepto do capitalismo, sou cristão, protestante, tá? Mas eu já li sobre budismo, já li sobre o espiritismo, sobre judaísmo, sobre o islamismo. Eu tenho todos esses livros, eu gosto de ler. Nunca tive a possibilidade de fazer uma universidade por questões econômicas e porque eu comecei a trabalhar muito cedo, com 10 anos eu já trabalhava, perdi meu pai aos 13. Mas eu sou um cara feliz pra caramba, entendo que há diferenças no mundo e não vou conseguir sanar as diferenças do mundo, assim como há questões que não fogem do controle nosso. Mas eu estou sempre aberto a bater um papo, a dialogar com educação, com respeito, que é o que a gente acabou de fazer. E vamos marcar o próximo aí. Eu não sei se você gravou o vídeo, depois se você quiser pôr no grupo para a galera que quiser. Legal. Só uma parada assim para ficar mais legal, tá? E aguardo você numa próxima. Não esquece de fazer um banner para fazer a sua propaganda aí, não, tá? Pode deixar. Tamo junto, professor. Um abraço, viu? Ficar com Deus aí. Igualmente. Boa sorte. Tchau, tchau.